Ope! Beleza, meus irmãos? Marcos Gomes por aqui. Pra quem não me conhece ainda, eu sou servidor público federal. Foi aprovado aí em 9 concursos. E hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre você se acha burro? Ontem fiquei até tarde planejando essa live de hoje. Pô, ficou bem legal. Peguei bastante dados aqui, bem interessantes, até artigos científicos e várias outras coisas. Você se acha burro? Pô, tem uma galera que fala pra mim, eu não consigo estudar para concurso porque eu sou muito burro, eu não consigo aprender, eu reprovei na escola, pra mim é difícil. Então já começando isso aqui, né? Eu atrasei 3 anos na escola, me formei na escola com 20 anos de idade. Então se você acha que o parâmetro para você não conseguir estudar, você se achar burro ou algo nesse sentido, já cai por terra aí, né? Mirella falando, eu já me achei no passado. A Bruna falando, acho. Bruna, fala sério. Inteligente pra caraca. E aí, vamos lá. Será que o mundo é injusto? Tem gente que nasce inteligente, tem gente que nasce burra, tem gente que nasce com dificuldade pra aprender. Será que isso é genético? Eu, pesquisei bastante coisa ontem e me empolguei com o assunto. Comecei a pesquisar várias coisas. Achei muita coisa bem legal aqui que eu quero passar pra vocês. Será que você não nasceu inteligente? Será que você realmente nasceu burro? Será que os gênios, as pessoas que conquistam coisas grandiosas, as pessoas que fazem invenções absurdas, será que elas são realmente gênias? Será que elas nasceram com algo diferente? E aí, vamos lá. Primeira coisa, se você não se acha o ser mais inteligente do mundo, isso já é um bom sinal. Primeiro bom sinal que é sinal que você sabe das suas limitações e que você vai continuar tentando aprender cada vez mais. Quando nós achamos que nós somos muito inteligentes, que nós sabemos muito sobre um assunto, na verdade a gente está beirando a ignorância. Essa é a realidade. Tem até um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que foi um estudo que fizeram sobre vieses cognitivos e pessoas com baixa habilidade ou conhecimento em uma área superestimam a sua própria competência. Ou seja, a pessoa é tão ignorante em relação a alguma coisa, mas tão ignorante que ela acha que ela é muito boa. Se vocês já não se acham tão inteligentes assim, isso, para começar, já é um bom primeiro ponto, tá? Sinal que você vai ser alguém que vai sempre continuar tentando aprender mais, tentando se atualizar, tá? E aí vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre essa parte aí de ser inteligente, não ser. Anotei bastante coisa aqui, espero que dê tempo de falar tudo. Como eu disse, né, várias pessoas falam, não consigo estudar porque eu sou burro, não consigo passar em concurso porque eu sou burro, e enfim. E vamos ver se isso é verdade ou não. Será que isso tem a ver com genética? E eu fiz umas pesquisas e achei na revista científica Nature Genetic. Não sei nem como é que se pronuncia isso. Nessa pesquisa, eles analisaram uma imensa quantidade de pares de gêmeos. Entre esses gêmeos, a genética influenciou 54% na inteligência deles. Ou seja, isso é um dado interessante. Então, a genética influencia em alguma coisa, tá? 54% na inteligência das pessoas. Só que essa mesma pesquisa revelou que o QI dos irmãos que são separados, que são criados em ambientes diferentes, eles têm uma diferença muito maior. Ou seja, quando os gêmeos são criados juntos, a genética influencia 54% na inteligência deles. Quando eles são criados separados, essa influência é muito menor. A influência da genética é muito menor. Ou seja, o ambiente onde eles estão inseridos influencia absurdamente no QI das crianças, mesmo sendo gêmeos. Ou seja, se gêmeos que criados juntos têm 54% de influência ali na inteligência, se eles são criados separados, isso já modifica. Ou seja, o ambiente tem uma grande influência sobre isso aí. Nesse mesmo estudo, eles mostram também que quando os irmãos não são gêmeos, um nasce e depois quando ele tem uma diferença de idade ali de mais de 5 anos, que os primogênitos têm a tendência a ter um QI mais alto do que o segundo irmão. Ou seja, mesmo no mesmo ambiente, como os aspectos da criação são diferentes, épocas diferentes, influências diferentes, de repente escolas diferentes, o filho mais novo ele tem a tendência a ter o QI um pouco mais baixo. Talvez porque o mais velho teve mais atenção, foi colocado em mais estímulos, tá? Não se sabe, não tem ainda exatamente uma causa para isso, né? Não chegaram a nenhuma conclusão. Mas existe essa tendência. O irmão mais velho tem o QI mais alto do que o irmão mais novo. Ou seja, tanto no caso dos gêmeos quanto no caso dos irmãos que não são gêmeos, o fato de eles serem criados em ambientes diferentes, em época diferente, faz com que o QI deles já não seja tão semelhante assim. Ou seja, estamos vendo aqui que o ambiente influencia absurdamente. E aí vamos lá, eu continuei pesquisando mais algumas coisas. E aí a inteligência. Porque muitos estudos falam sobre inteligência, falam sobre QI,
eu comecei a pesquisar algumas coisas se a inteligência tem a ver com QI necessariamente ou não. Primeira coisa que eu fui pesquisar, existem pessoas bem-sucedidas e que são consideradas burras ou menos inteligentes do que as outras, ou que elas têm o QI menor do que as outras? Exemplos de pessoas subestimadas intelectualmente. Olha que loucura que é isso aqui. Thomas Edison, ele foi considerado lento na infância, era tipo aquela criança lerdinha. Albert Einstein, ele teve dificuldade com a escola no início, só que o QI dele sabemos que era absurdamente alto. Sylvester Stallone foi rotulado como limitado intelectualmente. As pessoas o conheciam como limitado intelectualmente, sendo que ele foi roteirista, né, de filmes, diretor e produtor de filmes. Extremamente bem sucedido, todo mundo sabe quem é Sylvester Stallone. Muhammad Ali tinha um QI de 78, que é abaixo da média. A média ali é aproximadamente 100. E mesmo assim se tornou um ícone global de inteligência estratégica, retórica e carisma. Ou seja, mesmo que você tenha um QI baixo, isso de alguma maneira não quer dizer que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida, não vai conquistar coisas grandiosas, tá? Mesmo que você tenha sido considerado uma criança um pouquinho mais lerda, alguém que tem um raciocínio um pouco mais devagar, isso não influencia, tá, no resultado que você pode ter na sua vida. E aí, vamos lá, sucesso então é diferente de QI alto. Pense sobre isso. Então a gente já começa a quebrar ali aquela estigma ali de que não, eu sou burro, não consigo, não vou conquistar nada. Beleza? Já quebramos um paradigma aqui. Muitas pessoas alcançam posições de destaque por carisma, habilidades sociais, persistência, visão estratégica, contexto social, sorte ou até mesmo aparência. E esses fatores não são captados por um teste de QI. E dessas características que eu falei aqui, a maioria tem a ver com o que também? Ambiente. Carisma, ambiente. Habilidades sociais, ambiente. Persistência, visão estratégica, contexto social, tudo isso tem a ver com o ambiente. Ou seja, estamos vendo aqui até agora que o ambiente vai influenciar muito mais do que o QI no seu sucesso. Uma coisa é fato, tá? O que é o QI, na verdade, né? Para que serve? Peguei aqui, ó. Pessoas com QI mais alto tendem a aprender conteúdos novos com mais rapidez e com menos esforço, especialmente conteúdos abstratos, como matemática, lógica, gramática e interpretação. Pessoas com QI mais alto, elas têm mais facilidade. Mas isso quer dizer que pessoas com QI mais baixo não vão conseguir? Não quer dizer isso. E aí eu continuei pesquisando mais coisas, porque eu queria saber, realmente assim, a pessoa que ela acha que ela tem dificuldade de aprender, será que ela vai conseguir estudar para concurso? Aí eu comecei a pesquisar sobre aprendizado, sobre inteligência, QI e aprendizado. O que mais influencia é o aprendizado. Muitos estudos mostram que outros fatores são tão importantes quanto ou mais importantes que o QI, principalmente em contextos como concursos, que é exatamente onde eu queria chegar. Primeira situação aqui que é mais importante do que o QI: disciplina e autodisciplina. Um estudo clássico de Angela Ducourt, acho que é isso, mostra que a autodisciplina previu melhor o sucesso escolar do que o próprio QI. Então já temos um estudo que fala que disciplina e autodisciplina importa muito mais do que o QI. Então, eu sou burro. Tenha disciplina e autodisciplina que você vai melhorar. Vamos lá. Segundo, tempo de estudo e consistência. A prática deliberada e a constância explicam boa parte da aprendizagem a longo prazo. Pessoas com QI médio, mas com bom método e rotina, vencem facilmente as distraídas e desorganizadas com QI alto. Ou seja, tempo de estudo, constância. Se manter estudando, se manter em um ambiente em que faça com que você se mantenha estudando. Isso vai fazer diferença. Bom método, uma rotina. Você saber que todos os dias você precisa estudar, ou dia sim, dia não, seja lá qual seja a sua rotina. Criar uma rotina de estudos, isso faz diferença. Motivação e metas claras. Ter um propósito forte, como ser policial, mudar de vida, ajudar a família, potencializa o aprendizado. Ou seja, eu sempre falo aqui sobre motivação. Então, a motivação, as metas, o seu propósito, elas fazem com que você potencialize o seu aprendizado. Isso tudo é sobre estudos científicos, tá? Não são vozes da minha cabeça. Outro fator que influencia, estratégia de estudo. Técnicas como mapas mentais, flashcards, estudo ativo, autoexplicação, testes práticos e revisão espaçada aumentam a retenção de conteúdo, mesmo em pessoas com QI abaixo da média. Ou seja, eu sou burrão. Então vamos lá, disciplina, autodisciplina. Tempo de estudo, consistência, motivação, metas claras e propósito, estratégias de estudo eficientes. E aí, um último tópico aqui, ambiente de estudo e sono. Foco, ausência de distrações, sono de qualidade e alimentação adequada
influenciam mais do que se imagina. Ou seja, fiz lá teste de QI, meu QI é 50. Pô, como que eu vou compensar? Mais uma vez, disciplina e autodisciplina, tempo de estudo e consistência, motivação e metas claras, estratégias de estudo, ambiente de estudo e sono. Beleza? Mais um tópico aqui, BBC News Mundo, uma entrevista que a BBC News fez com o cara que é o autor desse livro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais, Michael alguma coisa, impossível pronunciar esse negócio aqui. E nessa reportagem dizia o seguinte, geração digital, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? Ou seja, essa nova geração tem o QI menor do que o QI dos pais, sendo que durante toda a história da humanidade, as próximas gerações têm QI maior do que as gerações antigas. E essa é a primeira geração que o QI delas é menor do que o dos pais. E aí vamos lá. O que o autor falou nessa entrevista? O que sabemos com certeza é que, mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Ou seja, mais uma vez, ambiente. O que você está fazendo, o que você está fazendo com seus filhos, isso vai influenciar diretamente na capacidade cognitiva, no QI, na inteligência, na capacidade de interpretar coisas básicas, tá? Hoje em dia já foi comprovado que a nova geração tem dificuldade de interpretar gráficos. Um gráfico que aumenta determinada coisa de acordo com o tempo. Eles não conseguem entender que conforme o tempo passa, algo aumenta ou diminui. Não consegue. Por quê? Falta de capacidade cognitiva. QI da nova geração está diminuindo e o uso de telas é um dos fatores. Não que seja o principal ou que seja a única causa, tá? Mas existe influência. Por último aqui eu fui pegar algumas dicas sobre estudos também, para como aumentar a capacidade cognitiva ou o que influencia diretamente. Vamos lá. Número 1. O ambiente molda o desenvolvimento cognitivo. Pô, mais uma vez, ambiente. Eu falo o tempo todo, ambiente, ambiente. No YouTube, vários vídeos sobre ambiente. Na comunidade de Livros com Pólvora, pô, você está em um ambiente onde todo mundo fala de estudo. Então, a sua possibilidade, a sua probabilidade de estudar mais é muito maior. Por quê? Porque você está inserido em um ambiente onde as pessoas querem evoluir. O ambiente molda o desenvolvimento cognitivo. E aqui tem a fonte, um estudo que foi feito em 1995. Estudo acompanhou crianças de diferentes famílias nos Estados Unidos. Resultado: crianças de famílias que usavam mais palavras, conversavam mais e incentivavam a curiosidade, tinham vocabulário e cognição muito superiores aos 3 anos de idade. Ou seja, o quanto é importante até a influência dos pais com seus filhos. O ambiente verbal e intelectual influenciava o QI mais do que a genética. Ou seja, o ambiente vai influenciar o QI. Conclusão, o ambiente social familiar determina o ritmo de ativação cognitiva da criança. Isso continua na vida adulta. Vamos lá. 2. Livros, ideias e cultura moldam o cérebro. Aí tem aqui o estudo. O estudo tal demonstram que pessoas que leem com frequência desenvolvem mais vocabulário, melhor memória verbal, mais pensamento crítico, mais conhecimento de mundo. Conclusão, a leitura constante aumenta o desempenho cognitivo geral, inclusive em provas. Ou seja, vai melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua interpretação. Isso vai fazer com que você faça provas de uma maneira muito melhor. Ou seja, primeiro, o ambiente molda o desenvolvimento cognitivo. Segundo, livros, beleza? A leitura constante faz com que sua capacidade cognitiva aumente. A Ione comentou aqui, o clã tem me ajudado bastante, principalmente em não procrastinar. Excelente, fico muito feliz de saber que a galera do clã e da comunidade de Livros com Pólvora está evoluindo cada vez mais. Aprendo muito com vocês também e estar no ambiente com vocês é maravilhoso. Muito obrigado pela confiança aí no meu trabalho, tá? Quem não faz parte ainda, se estiver vendo esse vídeo no Instagram, é só comentar comunidade, que vai receber um link. E quem está vendo no YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Número 3. As pessoas ao redor influenciam o QI. Ou seja, as pessoas com que você se relaciona influenciam o seu QI. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Essa frase do empreendedor Jim Rohn foi confirmada por diversos estudos sociais e psicológicos. Conviver com pessoas que valorizam estudo, leitura e disciplina aumenta a motivação e o engajamento. É o que eu estou falando sobre a comunidade de Livros com Pólvora. Ambientes que normalizam a preguiça, mediocridade ou zombam de quem estuda reduzem o rendimento mesmo entre pessoas inteligentes. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade cognitiva um pouco maior,
você se acha burro, mas você convive em ambiente onde as pessoas falam sobre estudos, sobre livros, sobre desenvolvimento pessoal, você tem a tendência a melhorar isso, principalmente de acordo com a neuroplasticidade do cérebro. Em algum outro momento eu falo isso melhor aqui para vocês. Aí vamos lá, conclusão, o QI funcional, que é o que a pessoa aplica, depende mais do meio, que é o ambiente, do que do potencial puro do cérebro da pessoa. Ou seja, o ambiente influencia muito mais do que o QI. Uma pessoa com QI alto num ambiente desfavorável tende a ter um desempenho muito pior. 4. Ambientes tóxicos e desestimulantes reduzem o desempenho. Ou seja, ambientes como críticas constantes, padrões baixos, distrações constantes, celular, TV, fofoca, bebida, falta de modelos positivos, produzem baixo rendimento, baixa autoestima e desmotivação crônica, mesmo com pessoas talentosas. Ou seja, mais uma vez, ambiente. E a conclusão prática. E aí, vamos lá, vou voltar aqui nos 4, né? O ambiente molda o desenvolvimento cognitivo, livros, ideias e culturas moldam o cérebro, as pessoas ao redor influenciam o QI prático, ambientes tóxicos e desestimulantes reduzem o desempenho. Ou seja, tudo tem a ver com o ambiente, com as coisas que você faz. Então, se você hoje se considera burro, se considera uma pessoa desinteressante, porque pessoas burras são desinteressantes, se você acha que você não consegue passar em algum concurso porque você não tem capacidade cognitiva, talvez o seu problema esteja apenas nisso aqui, apenas no ambiente onde você está inserido. Seja ambiente familiar, entre seus amigos, as pessoas que você conversa na academia, na faculdade, no trabalho, isso faz diferença. E aí, em algum outro vídeo, eu até já falei sobre isso também, o ambiente ele faz toda a diferença, ou seja, você precisa modular os seus ambientes, você precisa saber para quem você dá ouvidos. Você tem dado ouvidos para pessoas que conquistaram e estão querendo que você conquiste? Ou você está dando ouvidos para pessoas que não sabem o que estão falando, nunca conquistaram nada ou têm inveja de você? Para quem você tem dado ouvidos? Isso faz toda a diferença. E aí vamos lá, conclusão prática. O ambiente social, cultural e intelectual influencia diretamente o que uma pessoa aprende, o quanto se desenvolve e até a forma como usa a sua inteligência. Ou seja, conviver com leitores, estudiosos e disciplinados transforma o seu cérebro. Conviver com gente negativa, desorganizada e imediatista te puxa para baixo. Ou seja, ambiente. Tudo tem a ver com ambiente. Sobre a neuroplasticidade que eu falei, né? É a capacidade do cérebro de se adaptar, reorganizar e criar novas conexões neurais ao longo da vida, em resposta a experiências, escolhas e ambiente. Por que eu quero falar um pouquinho sobre neuroplasticidade? Porque às vezes a pessoa pode pensar, tá, o ambiente molda isso tudo, mas eu sempre vivi num ambiente ruim, por isso que eu sou burro e eu vou continuar burro. Só que a neuroplasticidade do cérebro ela serve exatamente para isso, para te mostrar que, mesmo que você tenha feito tudo errado até agora, se você fizer diferente a partir de agora, isso vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, com maior capacidade interpretativa. O cérebro muda quando você muda o estímulo. E como essa mudança acontece na prática? Você começa a ler livros exigentes, diferente de ficar só vendo reels e essas besteiras no Instagram. Você começa a pegar um livro como esse, com um conteúdo interessante, e começa a ler. Isso molda o seu cérebro. Quando você se expõe a pessoas produtivas e disciplinadas, quando você cria uma rotina de estudo constante, quando você elimina distrações como redes sociais ou fofocas, e às vezes as duas coisas juntas, né? Entra na rede social só para fazer fofoca, e quando você se obriga a refletir, escrever, pensar. Quando foi a última vez que você escreveu um texto legal? Você pensou sobre algum assunto e falou, vou escrever alguma coisa sobre isso. E escreveu. Isso faz com que você fique mais inteligente. Isso faz com que você escreva melhor na redação. Como eu sempre gostei de ler e eu sempre escrevi muito, eu fiz uma ou duas redações para a prova da PRF. Eu não estava preocupado com a redação. E na redação da PRF eu tirei acho que 18,61 de 20. Não tenho certeza. Mas foi algo nesse sentido. E eu não estudei redação. Por quê? Porque eu sempre escrevi, eu sempre li. Então, isso faz com que a minha capacidade cognitiva, pelo menos para esse viés, já seja um pouco melhor do que a da média das pessoas que não leem. E aí vamos lá. Aí quando você começa a fazer essas coisas que eu falei, o seu cérebro entende que precisa se adaptar. E aí novas conexões neurais começam a se formar, certas áreas do cérebro crescem fisicamente, e crescem fisicamente mesmo. O cérebro muda o seu formato. E a velocidade de raciocínio, memória e foco vai aumentando com o tempo. A neuroplasticidade faz isso. Ou seja, se você fez tudo errado até hoje, a partir de agora você pode fazer diferente e os resultados serão diferentes. Ah, eu sou burro.
De repente você só está inserido nos ambientes errados. Você está fazendo as coisas erradas. Você não está fazendo algo que te transforme em alguém inteligente. Porém, eu estou aqui falando para você as coisas que você pode fazer para, a partir de agora, você ser uma pessoa mais inteligente. Você começar a desenvolver um raciocínio lógico muito melhor. E aí, para finalizar, no começo parece que é difícil, e realmente é, porque o seu cérebro está viciado em alguns padrões. Evitar esforço, busca de prazer rápido, distrações, desistir rapidamente, mas com exposição repetida em um novo ambiente, mais uma vez, ambiente, isso tudo aqui é de estudo científico, tá? Isso aqui eu só peguei de estudos, nada disso aqui eu tô falando de invenção da minha cabeça. Mas com exposição repetida em um novo ambiente, novas ideias, novos hábitos, o cérebro vai reprogramar-se aos poucos. Você se torna o que repete. Sidney tá falando, a comunidade tem me ajudado muito, os caras são feras, outra visão. Pô, irmão, é uma honra ter vocês lá. Eu sempre digo que eu sou agraciado aí por Deus de ter colocado vocês aí na minha vida através da comunidade. Quem não tá na comunidade ainda, o link tá aqui na descrição desse vídeo, ou comenta comunidade aqui no Instagram que você vai receber o link, beleza? E aí, para finalizar aqui, vamos lá. Estudos comprovam sobre a neuroplasticidade do cérebro, para mostrar para você que você pode começar agora e vai dar certo. Estudo com taxistas de Londres. Taxistas são pessoas adultas, óbvio, ou seja, o cérebro delas se moldou mesmo depois de adultos. Mostrou que, após meses estudando mapas da cidade, o hipocampo, que é uma parte do cérebro, dos taxistas aumentou fisicamente, comprovando que o esforço cognitivo transforma o cérebro. Estudo com pessoas que começaram a meditar ou estudar em idade adulta. Em 8 semanas de prática diária, áreas ligadas ao foco e autocontrole mostraram mudanças estruturais no cérebro, ou seja, mudança física no cérebro. Ex-presidiários que começaram a estudar após a criminalidade, ou seja, pessoas mais velhas. Programas educacionais mostraram aumento de autoestima, disciplina e melhorias em testes cognitivos após meses de leitura e interação positiva. Ou seja, uma pessoa que era criminosa se inseriu em um novo ambiente, com estudos, leitura, pessoas diferentes, melhorou a autoestima, disciplina, melhoria em testes cognitivos, que é sobre o que estamos falando, após meses de leitura e interação positiva. Ou seja, meses. Não é algo que você vai começar hoje e amanhã você já vai estar super inteligente. Não. Mas seu cérebro vai se moldar aos poucos, depende de você. Conclusão, sim, você pode mudar quem você é literalmente. A neuroplasticidade do cérebro mostra que o cérebro responde ao que você faz, pensa e vive. Um passado ruim não é sentença. É um ponto de partida. Se já fez errado até agora, você pode fazer diferente a partir de agora. Se você muda seu ambiente, seus hábitos e seus estímulos, você muda sua mente, seus resultados e a sua vida. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Ou seja, se você se acha burro, mude seus hábitos, mude seus ambientes, mude seus estímulos, mude as pessoas com quem você se relaciona. Se você tem dificuldade de estudar, entra para a comunidade Livros com Pólvora. Lá todo dia a gente fala sobre estudos, a gente dá dica de estudo, dica de plataformas para você assinar, lugar para você ver algum vídeo legal, livros para você ler. Nós temos um clube do livro também, que agora estamos lendo o livro O Espírito do Guerreiro. Daqui a pouco vai ser As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Depois O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, insira-se em um ambiente que vai estimular o seu desempenho, a sua capacidade cognitiva. Você não é burro. Você, de repente, só tem vivido coisas que te levam para o fracasso. Então, hoje, a sua capacidade cognitiva pode realmente estar um pouco reduzida, porém, você pode mudar isso com tudo isso que eu te falei aqui. E aí, vamos lá, ao estudar, disciplina, autodisciplina, tempo de estudo, consistência, motivação, metas claras, estratégia de estudo, ambiente de estudo e sono. São coisas que vão influenciar a sua capacidade cognitiva. Nós temos vídeos sobre tudo isso, inclusive, na comunidade. Tá? Tem algumas lives e tem alguns vídeos que eu falo sobre isso lá. Então, a comunidade ela não é só um grupo no WhatsApp. Você pode assinar a comunidade e você vai ter acesso a uma plataforma de conteúdos que tem muito vídeo sobre estudos, técnica de estudos, motivação, fala sobre ambiente, sobre tudo isso. Então, o link está na descrição ou comenta a comunidade aqui no Instagram que você vai receber o link. E tenho certeza que a comunidade vai te ajudar a atingir níveis maiores de capacidade cognitiva e vai te ajudar muito a passar em concurso. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Vi que o pessoal estava interagindo bastante aí no chat. Muito obrigado a todos. E, meus irmãos, por hoje é isso. Tenham um excelente dia. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixe seus comentários aí depois que postar, beleza? Mirella tá comentando, ó. Venha, não se arrependerá. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bons estudos e vamos vencer.